Olá, aqui é o Márcio. Então, nesse vídeo aqui a gente já vai dar continuidade na nossa série de vídeos sobre o cadastro. E nesse vídeo aqui a gente vai criar então a parte de conexão com o banco de dados. No vídeo anterior a gente terminou de fazer a parte do layout do CAD de cliente, né, do cadastro de cliente, e também fazer a parte do menu principal, do FRM principal, que é a janela principal do nosso sistema. Então, nessa parte aqui, nesse vídeo, a gente vai criar a classe, a Data Axis, né, que é para a gente ter o acesso aqui no banco de dados, para a gente fazer todas as manipulações do banco de dados através dessa classe. Então, aqui no caso, quando a gente criou o nosso projeto aqui do banco de dados, né, o de acesso a dados, ele já veio aqui com uma classe, a classe 1 aqui, automática aqui pra gente. No caso aqui eu vou deletar essa classe, tá? E a gente vai adicionar uma nova classe aqui. Botão direito, Add Class. Então a gente vai pôr o nome dela de Data Access. Bom, a primeira coisa que a gente precisa definir aqui para a gente poder acessar o banco de dados SQL Server é a gente importar aqui a classe do SQL Server para ficar mais fácil a gente instanciar as classes do SQL. Então vamos lá. Import system.data.sql client. Pronto, é só esse import que a gente precisa fazer, tá, do SQL client. E agora a gente vai definir aqui as variáveis que a gente vai utilizar. Então, primeiro, eu preciso criar a variável da conexão. Vou criar aqui private conexão SQL connection. Depois eu vou criar o comando, né, o SQL command, private comando SQL command, o data adapter, private da SQL data adapter, e o data header SQL data header. Então essas aqui são as variáveis que a gente vai utilizar para ter o acesso ao banco de dados. Agora eu vou criar aqui um construtor que sempre a gente der new nessa classe, a Data Axis, a gente já instanciar a conexão do banco de dados. Okay? Então eu vou pôr aqui um public sub new. Eu não vou passar nenhum parâmetro, porque o que eu quero é só instanciar a conexão. Então já vou instanciar direto aqui a conexão. E para a gente saber qual é a conexão do banco de dados que a gente está utilizando, né, qual que é a string de conexão, a gente vai acessar aqui um site onde que tem várias strings de conexões e vários bancos e várias formas de conexão. Então eu vou abrir aqui o site. Ele aqui é o Connection Strings. E a gente vai selecionar aqui qual que é o tipo que a gente quer. Então eu quero do SQL Server. E eu vou pegar a versão do SQL Server que eu quero, tá? Ele já está dando uns exemplos aqui, eu vou clicar aqui no 2016, que é no caso que eu estou utilizando. Então, SQL Server 2016 Connection String. Aqui embaixo ele vai me aparecer todas as strings que é possível eu fazendo com o SQL Server 2016. No caso aqui eu vou usar a string padrão, que é essa daqui. Então eu vou copiar essa string, tá? A string padrão aqui. E vamos voltar lá no Visual Studio e colocar essa string lá. Então eu vou dar um new aqui na minha conexão. Conexão vai ser igual a new
SQL Connection e vou passar a string de conexão. Só vou ocultar aqui para a gente ver melhor aqui a string. Então eu estou com a string aqui completa. O que ele está me pedindo aqui? O nome do meu servidor, o nome do banco de dados, o usuário e a senha. Então eu vou abrir lá o meu banco de dados. Ok, eu estou aqui com o SQL Manager Studio aberto. E é onde que eu tenho a minha string de conexão aqui em cima. Então eu tenho o nome do meu computador, é o code desenv, e a instância do SQL Server, que é o SQL Express. Eu vou clicar com o botão direito, propriedades, aí eu consigo vir aqui copiar toda a minha instância aqui, o caminho do meu banco de dados. Ok, vamos voltar aqui no Visual Studio. Eu vou substituir aqui pelo caminho. O nome do banco de dados é cadastro. O usuário foi o usuário que eu configurei na instalação, que eu vou usar o super usuário aqui. Não é aconselhável a gente utilizar em projetos finais, deixar o usuário, o super usuário do banco de dados, porque ele tem acesso a tudo para fazer todas as modificações no banco de dados. Então não é aconselhável. Eu vou só colocar aqui de exemplo. Aí a gente cria um usuário no banco de dados e dá as permissões, o que aquele usuário pode fazer, e a gente coloca aqui o usuário e a senha que você criou. No caso aqui, 147. Então, feito isso, aqui a gente já terminou o constructor aqui, né? O construtor. E sempre que eu der new, então, nessa classe, lá no projeto principal, ou lá no cadastro cliente, onde que a gente vai utilizar mesmo, né? Para fazer as inclusões, ele já vai conectar no meu banco de dados. Nisso, eu tenho também que fechar a conexão do banco de dados. Então eu vou criar aqui uma função aqui também para a gente fechar aqui o banco de dados, tá? Então aqui no caso eu vou criar uma subrotina também para a gente fechar aqui o banco de dados. Vou pôr public sub close connection, tá? Aí eu posso verificar aqui se is not nothing. A conexão, quer dizer, se a minha conexão está aberta, se connection.state for igual a open, quer dizer, se a minha conexão estiver aberta, eu fecho a conexão. Bom, agora a gente vai criar aqui a primeira função da nossa classe DataAxis, que é a função que a gente vai executar os 3 comandos básicos aí, que seria a inclusão, o update e deletar, tá? Que é fazer o delete, que não precisa retornar os dados para nada para o cliente, no caso, né? Então, só vai retornar as linhas afetadas. Então, se retornou linhas afetadas, quer dizer que a execução deu certo e a gente dá uma mensagem para o usuário que deu certo. Então, a gente vai criar essa função, ela sendo do tipo de retorno boolean, para a gente saber se ela está retornando, então, verdadeiro ou falso. Ou seja, verdadeiro quando deu certo, ela encontrou lá, incluiu, fez o update ou removeu um registro do banco de dados. Então ela vai retornar se deu tudo certo, true, e se deu false, né, se não retornou nenhum resultado e não conseguiu fazer nada, vai retornar falso isso dá pra gente. Então vamos lá, vamos criar a função. Então ela vai ser pública, só deixa eu dar um espaço aqui, public function, que vai retornar o true e false para a gente. Eu vou pôr execute carry, que vai ser as opções para a gente fazer a inclusão
a alteração, né, o update. Então, insert, update e delete. São as três operações que a gente vai fazer utilizando essa função. Então, eu vou passar aqui os parâmetros dela. Eu vou criar o SQL, onde a gente vai passar a instrução SQL, que vai ser string. Também by val, eu vou passar os parâmetros que a gente vai criar da nossa instrução SQL, para ficar mais fácil, né? Vai ser uma list of SQL parameter. Ok? Vou fechar aqui. Fecha aqui as boolean. Ok, então essa aqui é a nossa função. Então vou criar uma variável aqui de controle, que é a variável de retorno para a gente. Vou pôr din retorno as boolean igual a true. Então já estou setando ela aqui como verdadeiro. Try. Tá? Bom, agora aqui a gente vai criar o nosso comando. Então o comando vai ser igual a new SQL command. Eu vou passar o SQL, nossa instrução, e a nossa conexão. Pronto. Como eu criei aqui uma lista de parâmetros, então eu tenho que adicionar esses parâmetros em loop, né? Então vou fazer um for each aqui, p as SQL parameter em parâmetros. Aí eu vou pôr comando ponto parameters ponto add p. Ok? Pronto, então aqui já estou capturando todos os parâmetros. O próximo passo aqui então é a gente abrir a nossa conexão, tá? Open conexão.open e depois executar o comando comando.execute no carry, okay? Que é específico para ele executar. Posso pôr aqui o retorno vai ser igual, né? Quer dizer que ele vai, se ele retornar 1 ou mais, ele vai ser true. Caso contrário, se ele retornar 0, que não foi nenhuma linha afetada lá, ele vai ser falso. Agora, se acontecer algum erro, a gente pode capturar esse erro. New exception. Então a gente pode dar um throw problema com o banco de dados. Ok. E a gente não pode esquecer aqui de dar o return na nossa função. Retorno. Pronto. Então, essa aqui é a função que vai executar o insert, o update e o delete. Então, essa função já está pronta. Agora, a gente vai fazer uma função que é para retornar uma consulta. Então, a gente vai fazer dois tipos de funções. Uma que vai ser para retornar um dataset e outra que vai ser para retornar um data header. Tá? Aqui também, a gente pode, só para finalizar essa função, a gente pode pôr um find aqui e matar o comando, né? Comando igual a nothing, tá? Porque depois que a gente executar essa função lá na nossa classe do banco de dados que a gente vai criar, a gente dá o close lá no banco de dados e já mata tudo por lá também, tá? Aqui é só liberando o comando. Agora vamos fazer um execute dataset, que é para retornar um dataset, tá? Então aqui os parâmetros vai ser igual, né? Então vou copiar esses parâmetros aqui e só vamos criar a nova função aqui. Vou colocar bem mais aqui para cima para a gente poder ver certinho. Então, public function execute dataset. Aí vamos colar aqui os parâmetros. Tá? Só não abrir o parênteses aqui. As
dataset. Então eu vou retornar aqui um dataset, tá? Bom, para a gente ganhar mais tempo aqui, essa parte aqui vai ser igual, né? A única coisa que a gente vai mudar, então eu vou copiar ela de novo para cá, vou try. A gente tem que criar aqui um novo dataset, então vou dim ds as new dataset. O retorno aqui a gente não vai usar, né? Então esse retorno agora a gente aqui tem que dar um new data adapter, né? Vai ser igual a new SQL data adapter, onde a gente vai passar o comando, ok? A gente vai passar o nosso comando e aí a gente preenche o nosso dataset, .fill ds. E aqui no final a gente dá o retorno return ds, que a gente está retornando o nosso dataset aqui já preenchido. Agora aqui, caso dê algum problema, o nosso dataset vai voltar vazio, porque eu estou criando ele aqui já como new, então ele vai estar vazio. Se der algum erro e vai dar problema no banco de dados, vai retornar o dataset vazio, ok? Não vai ter nenhum problema. Bom, agora a última função que a gente vai criar aqui é para retornar um data header, tá? Então vamos lá. Então vai ser os mesmos parâmetros, só vamos criar nova função aqui. Public function execute data header. Opa! Vamos copiar aqui. As data header. Vamos copiar aqui também. Essa função é bem mais tranquila, a gente não vai utilizar aqui o data adapter, vai ser o nosso DR que a gente criou lá no início, né, do nosso banco de dados, né? O DR aqui, o data SQL data header. Então vamos voltar aqui, DR vai ser igual a comando.execute data header, ok? Pronto. E aí a gente retorna return dr, que ele está pedindo um data header, ok? Tranquilo. Então repassando aqui, vamos repassar nossas funções aqui. A primeira função a gente criou para executar uma query qualquer, então ele vai executar o insert, o update e o delete, tá? E vai retornar como boolean. Então essa função retorna verdadeiro ou falso. Essa aqui vai executar as consultas e retornar um dataset. E essa aqui também vai executar a consulta e retornar um data header, tá ok? Beleza. Então a gente fica por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente vai criar a classe da tabela do nosso banco de dados, onde que a gente vai realmente utilizar esse data axe. Aí você vai perceber como que é mais fácil a gente utilizar assim, porque aí a gente pode ter vários tabelas lá e utilizar esse mesmo data axe, tá? Então a gente deixou bem básico aqui para poder utilizar com qualquer tabela que a gente criar no banco de dados, ok? Então essa aula fica por aqui. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.